Você já se perguntou se os mortos realmente perambulam pela terra após a morte? Por que algumas pessoas afirmam ter visto ou sentido a presença de um ente querido que já partiu? Será que fantasmas realmente existem ou tudo não passa de uma série de mitos e superstições antigas? Prepare-se para descobrir a verdade por trás desses mistérios que fascinam e aterrorizam a humanidade há séculos. O conceito de fantasmas, espíritos dos mortos que permanecem na Terra, tem sido um tema envolto em temor e superstição desde tempos imemoriais. Existem registros tanto bíblicos quanto seculares de crenças mitológicas sobre os mortos que supostamente ainda vivem entre nós. Um exemplo clássico está na Bíblia, em Mateus 14, versículo 26, onde se narra que os discípulos de Jesus, ao vê-lo caminhando sobre as águas, gritaram assustados: "É um fantasma!" Isso demonstra que, mesmo naqueles tempos, as pessoas já acreditavam em aparições sobrenaturais. Hoje, essas crenças persistem, alimentadas por histórias de ocultistas, espíritas e médiuns que afirmam poder comunicar-se com os mortos. Além disso, muitos relatam encontros pessoais com entes falecidos, seja em sonhos ou de forma real. Mas quem são essas entidades realmente? Será que os mortos permanecem vagando pela terra? Para responder a essas perguntas, vamos nos voltar à Bíblia. Em Hebreus 9, versículo 27, lemos: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo." Isso significa que os mortos não têm acesso ou comunicação com os vivos. Eclesiastes 9, versículo 5, reforça essa ideia. "Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma." Isso não significa que a alma entra em um estado de sono ou aniquilação, mas simplesmente que não há mais interação entre os mortos e os vivos. Quando uma pessoa morre, seu corpo vai ao túmulo, mas sua alma vai imediatamente para a eternidade. Para os que aceitaram Jesus Cristo, a alma vai à presença do Senhor, conforme Filipenses 1, versículo 23. Já os ímpios, aqueles que morreram sem reconciliar-se com Deus, vão para um lugar de tormento, aguardando o julgamento final e a condenação eterna, como descrito em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. A Bíblia condena veementemente a prática de tentar comunicar-se com os mortos. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, Deus adverte Israel: "Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos." Invocar os mortos é um grande pecado e abominação para Deus. Infelizmente, muitas pessoas, em vez de buscar a Deus e estudar sua palavra, preferem acreditar em fábulas e superstições. Programas de TV e filmes sobre caça-fantasmas apenas reforçam essas crenças errôneas. No entanto, a realidade é que os espíritos dos mortos não estão vagando entre nós e os médiuns não estão se comunicando com os nossos entes falecidos. Então, quem ou o que são essas entidades que as pessoas dizem ver ou sentir? A resposta está na própria Bíblia. Satanás e seus demônios são mestres do engano. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, lemos: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Da mesma forma, os demônios podem assumir formas humanas, incluindo a aparência de entes queridos falecidos, para enganar e manipular aqueles que ignoram a palavra de Deus. Um exemplo bíblico interessante é o relato de Saul e a feiticeira de Endor, em 1 Samuel 28. Saul consulta uma médium para falar com o profeta Samuel, já falecido. No entanto, muitos teólogos acreditam que a entidade que apareceu não era Samuel, mas um demônio imitando-o. Este evento ilustra o perigo e a enganação envolvida na consulta aos mortos.
Além do julgamento imediato após a morte, a Bíblia fala de uma segunda morte. Apocalipse 20, versículos 14 e 15, descreve como a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqueles que rejeitaram Cristo serão condenados por toda a eternidade. Mas há esperança. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. João 3, versículo 16, nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a garantia da vida eterna ao lado de Deus. Em suma, a crença de que os mortos vagam pela terra é um mito enraizado na superstição e no engano demoníaco. A Bíblia oferece uma visão clara e direta sobre o destino das almas após a morte, desmistificando a ideia de que os espíritos dos falecidos permanecem entre nós. Ela também nos adverte sobre os perigos de tentar comunicar-se com os mortos, destacando que essas práticas não só são fúteis, mas também espiritualmente prejudiciais. Em vez de procurar respostas em práticas ocultas e superstições, devemos direcionar nossos corações e mentes para Deus e Sua Palavra. É nas Escrituras que encontramos a verdade e a orientação para a vida eterna. A salvação e a paz que buscamos não estão nas sombras do sobrenatural, mas na luz da fé em Jesus Cristo. A Bíblia é um guia infalível que nos mostra que, ao morrer, os justos encontram repouso na presença do Senhor, enquanto os ímpios enfrentam um destino de tormento. Essa clareza deve nos motivar a viver uma vida de fé e obediência a Deus, afastando-nos de todas as formas de engano espiritual. Espero que esta mensagem tenha elucidado suas dúvidas e proporcionado conforto ao seu coração. Se você já teve alguma experiência similar às mencionadas, ficaremos felizes em ouvir seu testemunho nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a encontrar a verdade e a paz em Cristo. Se ao refletir sobre estas palavras, você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse desejo. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples declaração marca o início de uma jornada maravilhosa rumo à plenitude espiritual e à comunhão íntima com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece a fé e equipa os crentes para a vitória em Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.